Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Esse vídeo vai ser sobre adoção. Vamos falar algumas coisas que muitas pessoas não sabem. Eu vou comentar a dificuldade que é esse ato nobre, ou que deveria ser um ato nobre. É porque tem gente que adota porque não consegue ter filhos ou porque não pode ter filhos. Tem casos de pessoas que resolvem adotar porque tem uma genética ruim associada a doenças. Então, essas pessoas preferem adotar porque querem ser pais, mas não querem passar a sua genética danificada para os filhos, não é? Então a intenção de adoção não é bem o que deveria ser. O ato de adoção deveria ser para a gente tentar salvar, ajudar pessoas, crianças que não tiveram sorte na vida. Nasceram de pessoas que não tinham condição ou pessoas que não gostam de crianças, pessoas ruins, pessoas que tratam mal, que abandonam seus filhos, por uma infinidade de fatores, tá, gente? Existem pessoas que abandonam pela condição mesmo, não é porque queriam abandonar, é porque preferiram abandonar para que as crianças encontrassem uma família melhor, que pudesse tratá-las com mais dignidade, com mais carinho, com mais amor, afeição, essas coisas assim. Os pais muitas vezes sacrificam-se para que os filhos tenham uma vida melhor. É por isso que entregam os filhos para adoção. E tem aqueles casos de pessoas realmente que não estão nem aí para nada, que gostam de bater virilha, fazer um monte de filho e abandona, tratando pior do que algumas pessoas tratam os animais, não é? Que também é outra coisa que não deveria ser dessa forma. Nós devemos tratar todos os seres vivos com um certo carinho, não é? A vida é um dos bens mais maravilhosos que todos nós temos. Temos que admirar essa coisa da vida, seja de qualquer ser. Tá certo, gente? É isso que eu estou querendo dizer. O Casal 20 preparou aí um conteúdo legal explicando aí os fatores da adoção e também nós temos aí um relato, uma pergunta que foi feita com relação à adoção e abrange isso daqui que eu abordei no início do nosso vídeo de hoje. O motivo certo para você adotar. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar em ordem e logo depois eu vou fazer alguns comentários. Mas antes que alguém pergunte por que eu estou fazendo esse vídeo, a ideia surgiu parceladamente. Há mais ou menos um mês, o meu filho abordou esse assunto de adoção comigo. Ele falou que ele queria ser pai. Eu falei com ele, rapaz, mas você é novo ainda, tem 13 anos. Você vai se relacionar com alguém, vai encontrar o grande amor da sua vida, vai casar-se e vai poder ser pai, fazer filhos, não é? Isso, né, se tiver a genética para isso. Se não tiver, aí vai pensar em adotar, não é? Caso a pessoa realmente queira ser pai ou mãe, não é? Mas isso ficou guardado na minha cabeça. E eu não sei se vocês sabem, eu tenho visto aqui no YouTube aqueles vídeos que falam sobre histórias de vida. Aqueles vídeos que falam sobre pessoas bem afortunadas, pessoas ricas, que encontram crianças em situação de rua, como moradores de rua, não é? Crianças que foram abandonadas e fugiram desses orfanatos. E geralmente nessas histórias, os orfanatos tratam as crianças com muito sofrimento, tratam de uma forma ruim. E é claro que nem tudo é assim, né, gente? A gente sabe que são histórias para romantizar a situação, não é? É claro que tem instituições que tratam mal mesmo as crianças. E a gente vê também
que a preferência na adoção são crianças menores, não é? Bebês, mais ou menos até os 4 anos. Tem muitas crianças que têm irmãos e são separados, são adotados por famílias diferentes. Essas coisas assim, eu acho bem preocupante. E eu acho também a burocracia algo que atrapalha muito. Mas antes de abordar isso, eu tenho que falar sobre a burocracia, não é? Eu tenho uma ideia com relação à burocracia. Tem dois motivos fortes. O primeiro motivo é que esses servidores públicos, eles colocam a burocracia, sabe para quê? Para justificar o trabalho deles. É como se eles mostrassem que a burocracia faz com que o trabalho deles tenha aquela importância da dificuldade. Então parece, dá a entender, que eles fazem isso, dificultam com essa burocracia para mostrar que estão trabalhando e que o trabalho deles é essencial, quando na verdade realmente é essencial. Não precisaria da burocracia para a gente saber a importância que tem o trabalho de quem trabalha com crianças, não é? Para adoção. Eu acho que o mais importante seria investigação, é um trabalho policial. Eles teriam que investigar aquelas pessoas que querem adotar, para ver se tem caráter, se são boas pessoas, se tem condições financeiras para adotar. O trabalho para justificar a importância dos funcionários que trabalham com isso deveria ser com relação a isso, e não dificultar para que as pessoas interessadas em adotar adotem, porque com as dificuldades, muitas pessoas desistem de adotar. E às vezes essas pessoas têm muita vontade de adotar e ter filhos, ter uma família, ter alguém para cuidar, ter alguém para amar. Muita gente tem essa vontade e, por causa da burocracia, desistem muitas das vezes. E o outro motivo que eu acho é, como em tudo no Brasil, a burocracia existe, sabe para quê? Para quando aquele servidor te ajudar, você, por gratidão, dar presentes ou o famoso suborno. São as duas coisas que vêm à minha cabeça quando eu vejo tudo que circula com relação à burocracia. Eu detesto esse negócio de burocracia. Por exemplo, nos Estados Unidos, que é um país bem desenvolvido, essa coisa de burocracia é mínima. E aqui no Brasil é elevado à máxima. Estão entendendo? E isso é bem ruim. Isso é bem feio. Isso é bem sujo. É bem nojento. E é uma crítica que eu faço. Com muito carinho, é claro. Agora, continuando o raciocínio. Essa primeira ideia partiu dessa conversa com meu filho, dele querer ser chamado de pai. Ele falou que ele tinha essa vontade. Eu não sei foi por qual motivo, se ele viu alguma série, algum vídeo na internet falando de adoção. Mas eu sei que quando ele falou, eu expliquei para ele que é muito difícil de você adotar. Pessoas solteiras querendo adotar é muito difícil. Esses órgãos governamentais dificultam, impedem, muitas das vezes, pela pessoa ser solteiro. No caso, ele falando que ele queria adotar quando fosse maior de idade, aí eu falei para ele: você tem que ter um emprego bom, é bom que esteja casado, porque a dificuldade é menos, é menor. Então, pais solteiros ou mães solteiras para adotar, o negócio fica mais complicado. Aí a ideia de gravar esse vídeo como segunda fonte de inspiração foi por ver esses vídeos que eu vejo aqui no YouTube. Eu acho muito emocionante e eu vou ser sincero para vocês. Eu não tenho vergonha de dizer para ninguém que eu tenho sentimentos. Não é que eu seja uma manteiga derretida, não é isso. Mas quando eu vejo histórias muito tristes, em qualquer situação, em qualquer rede social, crianças doentes, passando por situações ruins, passando por humilhações, eu não gosto de ver nada disso. Eu me emociono.
e me emociono mesmo, de verdade, e sair lágrimas. Eu não tenho vergonha de falar disso. E isso não me diminui como homem, porque eu sei da minha capacidade e eu sei o que eu sou. Eu acho que é muito bom ter sentimentos. Isso é muito importante. Isso caminha junto com caráter. Geralmente, quem não tem sentimentos é mau caráter. Pode ter certeza disso que eu estou falando para vocês. Então, essas duas situações, o meu filho querendo ser pai algum dia e esses vídeos que eu vejo de crianças passando por situações que não deveriam passar. Eu gostaria muito que as crianças tivessem a oportunidade de serem felizes, porque você já iniciar a vida sofrendo, sabendo que a probabilidade de sofrer a vida toda pode ser que vai acontecer, porque é o que vem acontecendo, não é? É muito triste não ter aquela parte da infância onde você não tinha preocupações, onde você poderia ser criança, brincar, se divertir, não ter o peso da vida que tem. Então é muito triste você ver crianças assim passando necessidades, não tendo o que comer, não tendo o que vestir, não tendo onde dormir, dormindo ao relento. Isso é muito triste. E quando a gente vê situações assim e isso não abala a gente, é porque a gente já morreu. Então, isso tudo me abala. Uma outra situação que me inspirou com relação a isso de adoção é o fato de que sempre que eu vou ali na casa da minha mãe, que é em cima da minha, não é? A minha filha mora lá com o marido e com a minha neta. E sempre que eu vou, a minha neta quer que eu fique lá, quer que eu durma lá. Aí eu falo com ela: minha querida, vovô não pode dormir aqui porque o meu filho está lá em casa. Ele não vai dormir sozinho lá. Aí a minha neta fala assim: não, vovô, ele já é um rapazinho. Fica aqui comigo. Ela quer que eu fique com ela ali, que eu fique brincando, que eu escute ela falar as coisas dela, ela contar as histórias dela. E nas histórias que eu acompanho aqui no YouTube, tem isso, a ligação da criança, porque é a criança que escolhe a gente. Nessas coisas de adoção, é muito bonito quando você não tem esse pensamento de adotar, aí vem uma criança que é carente, uma criança que quer ter alguém para cuidar dela, para protegê-la, e você olha para essa criança, uma situação acontece que vocês se encontram e ela te escolhe e você escolhe a ela. É que nem um animal de estimação. O gato que tem aqui em casa, o meu irmão e a esposa dele têm dois gatos, tem uma cachorra. O gatinho que apareceu aqui há alguns meses, ele era filhotinho. Ele me viu na varanda conversando com meu irmão e com o meu filho. E ele miando muito, e eu senti que ele estava com muita fome. Quando ele me viu, ele pulou do outro muro, que estava do outro lado da rua, veio até mim e chegou bem próximo por cima do muro. Aí eu meti a mão nele e ele se entregou. Aí eu peguei. Na verdade, não foi eu que adotei esse gato. Foi ele que me adotou. E ele me segue que nem um cachorro, para vocês terem uma ideia. Quando eu vou à casa da minha mãe, ele me acompanha. Onde eu vou, o gato me acompanha. Ele que me adotou. Estão entendendo o raciocínio, né? Então, quando tem essas situações onde pessoas ou seres vivos se acompanham, se unem, se encontram, é mágico. É mais ou menos por conta dessas coisas que acontecem que eu resolvi fazer esse vídeo. E também, é claro, para mostrar para vocês que não é vergonha você mostrar que tem sentimentos. Isso mostra que você é uma pessoa boa. E a gente precisa, no mundo de hoje, de pessoas boas, porque cada vez menos pessoas boas têm aparecido. Então é bom e importante a gente gravar vídeos mostrando que ainda existem pessoas assim. E agora, um outro fato que deu a criatividade para eu gravar sobre esse assunto é que eu não sei se vocês sabem. Quem acompanha o canal sabe que eu, às vezes, tenho sonhos premonitórios. Foi assim que eu vi a minha filha duas vezes antes dela nascer, e também
eu tive um sonho que eu vi o meu filho antes dele nascer. Então, às vezes, eu tenho sonhos premonitórios. E em alguns vídeos passados, eu acho que tem uns 2 anos isso, eu falei sobre um sonho que eu tive com uma moça, né? E eram 3 crianças, que eu não sei ao certo identificar o gênero das crianças, né? Eram 3 crianças, uma um pouco maior e outras 2 menores. E não me sai da cabeça a imagem dessas 3 crianças. E eu imaginei que seriam filhos meus com essa moça, né? Aí aconteceram coisas que não deram certo, a situação que eu achava não era o que eu pensava, mas a imagem das 3 crianças não sai da minha cabeça. Aí, vendo esse assunto de adoção, eu pensei: será que não quer dizer que vai ser isso? Porque os sonhos que eu tenho são sonhos que eu preciso estudar esses sonhos, decifrar os sonhos, como se eu fosse um detetive, pegando as situações que aconteceram no sonho e eu vou ali debulhando para chegar a uma conclusão. É basicamente isso. Alguma coisa vai acontecer, só que eu ainda não identifiquei, não decifrei o que vai ser. Talvez a probabilidade pode ser isso, já que eu não tenho pretensão nenhuma de casar, não tenho pretensão nenhuma de relacionamento romântico, amoroso, são coisas que eu excluí da minha vida, isso aí não tem importância nenhuma para mim. Estou falando sério. Tem gente que acha que eu falo brincando, que eu sou um personagem. Não, é sério mesmo. No mundo de hoje, nas atitudes das pessoas, são coisas que eu risquei completamente. Primeiro, que eu não sou rico e nem bonito. E as pessoas gostam de dinheiro e de aparência. Então, já tem que riscar por esses motivos básicos. O outro motivo é que eu já estou velho. Então, digamos assim, eu vou esperar 20 anos para encontrar um grande amor, casar e ter filhos. Com a idade que eu já estou, daqui a 20 anos, eu já estou lascado com farofa. Então, são coisas que eu excluo. Não é questão de desistir. Coisas que dependem de mim, eu vou até o fim, porque depende de mim. O que depende de mim, eu me garanto. Agora, quando você depende de outra pessoa, vendo como é o comportamento das pessoas, e muitas pessoas podem se ofender, mas eu não tenho culpa do comportamento das outras pessoas. Eu só posso decidir sobre os meus comportamentos. A das outras pessoas não depende de mim. Eu posso apenas criticar aquilo que eu não concordo e não praticar. Já ouviu aquela frase? Não vou dar murro em ponta de faca. Significa que eu não vou insistir com o que não tem jeito. Então é por isso que é excluído, é apagado das coisas que eu tenho vontade de fazer. Agora, isso de ser pai, eu gosto. Eu sou um bom pai. Eu tenho um casal de filhos. Eu gostaria que fosse muito mais do que apenas um casal. Estão entendendo, não é? E segundo esse sonho meu, teria umas 3 crianças. Quem sabe não vai ser por intermédio da adoção. É isso que eu estou falando. O que teve foi o sonho, eu vi. E o sonho parecia ser um desses sonhos premonitórios. É isso que eu estou dizendo. Então, juntando isso tudo que eu falei para vocês, foi isso que me deu a vontade de gravar esse vídeo para explicar um pouquinho sobre essa coisa da adoção, principalmente aqui no Brasil. Vocês vão assistir aí agora o que foi organizado pelo Casal 20 e vamos clarear como é essa situação de adoção aqui no nosso país. Assiste aí. A adoção no Brasil enfrenta desafios significativos, incluindo a burocracia excessiva, a discrepância entre o perfil desejado pelos adotantes e o perfil das crianças disponíveis, o preconceito contra crianças mais velhas e a falta de apoio após a adoção. Burocracia e exigências. O processo de adoção envolve diversas etapas,
como inscrição no Cadastro Nacional de Adoção, avaliações psicossociais e entrevistas, além do período de vinculação e guarda provisória. Essa burocracia, embora necessária para garantir o bem-estar da criança, pode ser demorada e causar frustração nos futuros pais. Descompasso entre perfil desejado e disponível. 1. A maioria dos pretendentes à adoção busca crianças pequenas, com até 4 anos de idade, brancas, do sexo feminino, sem irmãos e sem problemas de saúde. 2. No entanto, o perfil mais comum nas instituições de acolhimento é de crianças negras, mais velhas, adolescentes, com irmãos, e com alguma necessidade especial ou deficiência. E 3. Essa diferença de perfil gera um desequilíbrio, levando a longas esperas e dificultando a adoção de crianças que precisam de um lar. Preconceito e estigmatização. Crianças e adolescentes mais velhos, especialmente os com mais de 10 anos, enfrentam um grande preconceito e têm poucas chances de serem adotados. A dificuldade em aceitar a adoção tardia, tanto por parte dos adotantes quanto da sociedade em geral, contribui para a estigmatização dessas crianças e adolescentes. Apoio pós-adoção. A falta de apoio adequado às famílias após a adoção também é um desafio. É fundamental que as famílias recebam suporte psicológico e orientação para lidar com as necessidades específicas das crianças adotadas, especialmente aquelas com histórico de traumas ou institucionalização. Outras dificuldades. 1. A idealização da criança ou adolescente a ser adotado pode gerar frustração e dificuldades na adaptação familiar. 2. A construção da identidade da criança adotada, especialmente em casos de adoção tardia, pode ser um processo delicado e exigir acompanhamento profissional. E 3. A resistência em lidar com situações irreversíveis da vida, a busca por atitudes coerentes com o que se deseja, e a necessidade de entender a criança como um indivíduo e não como um objeto de realização pessoal também são desafios enfrentados pelos adotantes. Somos um casal, com genética ruim, e queremos adotar, para sermos pais. Eu sempre digo e por favor, saibam que isso é dito com gentileza que a adoção deveria ser sobre dar a uma criança uma família, segurança e um lar. Não deveria ser sobre criar a sua própria família por causa das suas próprias circunstâncias? Essa criança já tem uma família, uma identidade boa ou ruim, deveria ser sobre você melhorar a vida dela. Nunca deveria ser sobre uma criança que pode preencher um vazio que você tem. Então, se a sua única razão para adotar é ter um filho porque você não pode ter o seu próprio ou não deveria ter o seu próprio e acredite, eu entendo essa dor, então eu sugiro que você não adote. É ótimo se você quer acolher ou ajudar a dar um lar a uma criança e se eventualmente ela vier a conhecê-lo e amá-lo como um pai. Isso é ótimo, mas, bom ou ruim, ausente ou presente, vivo ou morto, ela já tem isso. Eu pessoalmente acho que opções como barriga de aluguel, FIV e com testes genéticos são mais adequadas para pessoas na sua situação. Sempre entre na adoção com a mentalidade de que você quer adicionar a vida de uma criança. Não que você quer uma criança para adicionar a sua. Eu também recomendaria entrar em contato com adultos adotados para ter a perspectiva deles também. Boa sorte! Como a adoção muda a vida, você definitivamente não pode entrar na adoção com nenhuma expectativa. Como qualquer criança ou qualquer vida, você nunca sabe o que vem a seguir. Dito isso, entramos na adoção querendo ajudar uma pessoa que precisava. Nunca tentamos ter nosso próprio filho. Não foi um amor mágico à primeira vista por nossa filha. É confusão, desespero, saudade e trauma para uma criança pequena deixar sua vida para começar uma nova com você. Isso vem com um longo caminho de vínculo que muda a sua perspectiva de vida. Certamente tem seus próprios desafios, mas o processo de criar nossa filha, que é de outra raça, tem sido difícil, mas também incrivelmente gratificante ao mesmo tempo. Sei mais sobre cultura coreana, comida coreana, a cidade de Seul e Blackpink do que jamais imaginei. Sou americana. O investimento de tempo e interesse na cultura é realmente importante. Não é para todos e você precisa estar preparado para mudar drasticamente sua vida para se dedicar adequadamente a tornar a vida de seu filho o mais positiva possível. O que eu posso falar para vocês
é muito difícil de você conseguir fazer o bem. Porque existem situações e existem pessoas que costumam querer atrapalhar você a fazer o bem. Pode observar, quando pessoas tentam fazer o bem, existem situações que atrapalham você a desenvolver isso que você quer fazer. Você quer adotar, a burocracia impede. Se você for solteiro, e complica mais ainda. Se você não tiver uma vida muito boa, também complica. E aí você pensa, mas então os ricos adotariam com muita facilidade? O pior que não. Parece que querem um dinheirinho para facilitar a adoção. Isso é sujo, isso é imoral, mas acontece, infelizmente é assim. E eu percebo também a justiça tomando algumas decisões erradas. Assim também como eu percebo situações onde a justiça toma decisões corretas. Por exemplo, quando a minha filha tinha 4 anos, era muito nova para escolher, mas o juiz, com muita sabedoria, decidiu acreditar na escolha da minha filha e ela me escolheu e ficou com a minha família, ficou comigo. Estão entendendo, não é? Hoje em dia ela é formada em direito, ela é casada e tem uma filha, que é a minha neta. Então ela foi muito bem educada, muito bem cuidada, muito bem tratada. E o juiz, na época, percebeu isso, que ela seria muito bem tratada. A justiça também tem acertos, não só erros, mas a gente vê situações ruins. Agora, o meu filho está comigo também. Por enquanto, a guarda está comigo. 13 anos depois que ele nasceu. Estão entendendo? A justiça e as pessoas envolvidas com relação a isso, da infância e juventude, não é? Acharam que deveria apoiar o pai ficar com o filho, porque viram que tem a possibilidade dele ter uma vida estável, dele ser bem tratado, bem cuidado e amado, que é o mais importante. Então, eu acho que essa coisa da burocracia em relação à adoção é prejudicial às crianças. Tem muitas crianças passando necessidades que não deveriam estar passando. Porque tem muita gente realmente que quer adotar, que quer mudar a vida dessas crianças, que quer ser útil, que quer ser pai, que quer dar amor às pessoas que realmente precisam disso. Existem pessoas precisando de oportunidade. Eu ficaria muito feliz se essa coisa da burocracia acabasse. O que deve permanecer é a investigação para saber se as pessoas são competentes, são aptas, são pessoas dignas, corretas para cuidar de um ser inocente que precisa de proteção e de amor. Eu acho que é isso que deveria ser o serviço. Investigação para saber como é a índole da pessoa, se a pessoa realmente vai ser digna de cuidar de um ser tão belo como as crianças que precisam tanto de pessoas corretas e amorosas, dignas para cuidar delas, para protegê-las. É um vídeo simples, mas que pode gerar reflexão nas pessoas envolvidas com relação a isso. A minha intenção é que melhore, mas não melhore para as pessoas adultas que querem adotar, mas para as crianças que precisam ser adotadas, que precisam de carinho, que precisam de proteção, que precisam se alimentar corretamente, que precisam estudar, que precisam ser retiradas desse trauma que foi até então a vida delas. Porque tem muita criança que é traumatizada, muitas das vezes, não só pelo tratamento que tiveram, mas pelo tratamento que estão tendo, por serem impedidas de terem uma família, de terem uma estrutura familiar para cuidar e proteger. Então, é preocupado com as crianças que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Eu não sou candidato a nada não, tá, gente? Detesto política, nunca vou me envolver nesse trem aí, porque eu tenho vergonha desse tipo de coisa, desse tipo de gente. Mas,
para proteger as crianças, para falar em defesa delas, eu faço vídeos desse tipo assim, sem pretensão nenhuma, só com vontade de ajudar e proteger, salvar, ser o herói que essas crianças precisam. É isso que eu estou falando para vocês aqui. Que sirva de reflexão para as pessoas que têm o poder de mudar a vida desses inocentes. É isso que eu estou dizendo. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não. Se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.